Nós estamos, neste domingo, iniciando o estudo do Sermão do Monte. Na verdade, dando continuidade, a gente iniciou ano passado, e foram 5 sermões. Falamos sobre essa lei e a graça dentro do contexto de Mateus, capítulo 5. Mas o Sermão do Monte, ele é capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos. Então, quando você lê o Sermão do Monte, não pense que ele termina ali somente no capítulo 5. Ele dá continuidade. São momentos onde Deus, através do seu poder, mostrava aquele povo que deveria viver conforme as suas instruções. Você já foi atendido por um cardiologista? Sim ou não? Quem nunca foi atendido por um cardiologista, levanta a mão. Nunca foi um cardiologista, nunca foi. Nunca foi, precisa ir. Quando você vai ao cardiologista, ou porque você foi fazer alguma atividade física, e aquele local falou que você deveria ter um atestado médico do cardiologista, e você teve que ir, obrigado, ou pela sua empresa, no início da contratação, falou que você deveria ir no cardiologista e você foi. Quando você se apresenta ao cardiologista, ele pergunta como é que está, o que eu posso te ajudar. O que você está sentindo? E aí você fala, sinto umas pontadas assim no coração, uma aflição, sinto meu coração disparar, estou sentindo um pouco de dor aqui. E aí ele vai fazer o quê? Passar alguns exames, um eco, depois um exame mais, um Doppler, mais atual, para que possa observar o que pode estar acontecendo no seu coração. E aí com os exames você volta naquele cardiologista. Se for outro é mais difícil ainda. Ele, quem pediu esse exame? Para quê? Não precisava, tem que voltar no meio. E aí volta no meio, ele vai observar pelos exames e falar, você precisa melhorar a sua alimentação, menos gordura, cuidado, as tuas artérias estão entupindo, e você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa fazer uma atividade física, isso vai te ajudar a colocar o teu corpo em funcionamento e melhorar o seu organismo. Ele vai te dar ali algumas opções. Você sai do cardiologista sabendo o que você deve fazer. E aí, a primeira semana você até tenta fazer. E aí, a segunda semana relaxa, a terceira semana acho que não precisa. Quarta semana você olha no Google para saber melhor o que você pode fazer para não fazer aquelas atividades físicas. E você vai entendendo que o seu corpo precisa de ajuda. E quando Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, ele fala para corações, ele fala para mente. Domingo passado, à noite, no culto de Ano Novo, a Malu perguntou sobre o coração. Como é que era isso? Como é que o coração sente a presença de Deus? Como é que o coração pode responder a Deus? Como é essa questão do coração se converter? Como é que isso acontece? A conversão de um coração. E eu fiquei pensando com ela e falei, olha, se alguém está precisando de um transplante de coração, eu posso ser o doador. Se eu vier a falecer, eu posso doar o meu coração. E aquela pessoa que recebeu o meu coração, não quer dizer que ela vai, se ela não é convertida, se ela vai se converter porque está com o meu coração. Não é assim que funciona. A gente fala coração porque é emoção, é sentimento, é o desejo, mas na verdade é tudo na mente, coração, mente. Quando a Bíblia fala coração, ele está apontando para a consciência, está apontando para a sua decisão, mesmo que seja por emoção,
é uma decisão que vem da sua mente, que você toma a decisão. Então, quando se fala coração, mente, você pensa consciência, decisão, atitude. É uma atitude que eu tenho para com Deus, porque não existe, nunca ouvi falar uma morte cerebral, a pessoa doar o seu cérebro. Ou uma criança que morre, já nasce com morte cerebral, dura poucas horas, às vezes semanas, com aparelho, com estímulos da mente, de alguma parte da mente, ele dura semanas. Não há transplante de cérebro, ainda não. Aí sim, a pessoa que transplantou o cérebro, realmente aqueles pensamentos, aquela memória vai funcionar naquele corpo, e aquele coração ali vai ser influenciado pela mente, pelo aquele cérebro. Então realmente possamos entender essa manhã que um coração convertido é como se fosse a mente convertida, a vida convertida diante de Deus. Coração, no grego, é cardia, aquele órgão do corpo que é o centro da circulação do sangue. Também denota o centro de toda a vida espiritual, o vigor e o sentido da vida física, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços, vontade, caráter. Tudo isso mostra um pouco a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. Vem sempre para a gente tomar uma decisão e uma atitude diante de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica? São somente 7 versículos. 7 não, 8. Eu convido você a ficar de pé nesse momento para estarmos lendo a Sagrada Escritura. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, combinado? Vai estar aqui no telão, você pode acompanhar, para ficar numa versão só. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os dignos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a tua palavra que lemos nessa manhã. Fala conosco, fala ao nosso coração, que possamos ter atitudes e consciência para louvar e engrandecer o teu nome, de nos entregar completamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa manhã a gente vai estar decorrendo sobre o versículo 8 somente. Eu já falei sobre o versículo 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, já falamos isso. E eu vou dar somente uma revisão bem rápida do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus está subindo aquele local, uma montanha, e chama os seus discípulos, e acaba que muitas pessoas ao redor acompanham Jesus, muitos interessados pelo milagre, outros interessados somente em acusar Jesus em alguma falha da lei. Eles estão ali atentos ao que Jesus vai falar. Então, o contexto histórico do Sermão do Monte é a política, a economia e a religião estão dominadas por Roma. Inclusive, quando eles prendem Jesus, é com o apoio de Roma. Levam ao sacerdote, mas quem autoriza o sacrifício, a morte de cruz,
é o líder, é o governante, Herodes. Então a gente observa bem aqui que a comunidade econômica, a comunidade ali política e religiosa tem um domínio romano, do governante romano. Eles estão ali, inclusive Mateus, que escreveu esse evangelho, era um publicano. E ele cobrava impostos dos próprios judeus, e não era bem-vindo ele. Eles não gostavam de judeus que se aliavam aos romanos para cobrar imposto dos próprios judeus. Então a gente observa aqui, Mateus capítulo 5, agora ele já convertido, Mateus, que ele aponta para esse domínio romano. E ali, naquele domínio romano, aquelas pessoas que estão atentas ao que Jesus vai falar, existe grupos religiosos que ouviram o Sermão do Monte. Os fariseus, grupo tradicional que guardava as leis de Moisés, seus costumes, tradições e as leis cerimoniais. É um grupo forte que está ali junto com Jesus. Os saduceus, um grupo liberal, ignorava as tradições, não acreditavam em anjos, milagres, alma e ressurreição. Era um outro grupo ouvindo Jesus na montanha. Os essênios eram isolados da sociedade, procuravam manter separados do mundo para buscar a santidade. Era um outro grupo. Zelotes, fanáticos religiosos, ativistas, guerreiros, radicais e nacionalistas, que usavam a espada para conquistar seus direitos, pela força, pelo empenho. Esses grupos estão aqui. E existem outros grupos ali também, que não citei, mas que estavam ali a observar o conceito, a doutrina que Jesus está comunicando àquele povo. Então a gente começa entendendo que Jesus inicia: bem-aventurados os humildes de espírito. Revisão: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é isso? Lembra? Coloquei aqui só um resumo do resumo, dizendo: é ser consciente do seu pecado e da sua santidade de Deus. É ser consciente do seu pecado e da santidade de Deus. Então, quando você observa aqui, bem-aventurados humildes de espírito, é porque você sabe que Deus é maior, Deus é santo, e você é pecador, você é humilde, não é questão de pobreza. Não vou pregar sobre isso, mas é só uma revisão. Bem-aventurados que choram. Que choro é esse? É o choro que o Espírito Santo produz no cristão pelo seu próprio pecado. A pessoa está triste, chorando, o que aconteceu? Eu bati com um carro. Perdi o emprego. Não é esse choro do Sermão do Monte, não é. É compreensível. Mas o choro que Jesus está falando é daqueles que reconhecem o seu pecado e choram, porque pecaram, porque erraram, porque desobedeceram a Deus. Bem-aventurados mansos. Os mansos são capacitados pelo Espírito Santo para controlar a sua carne. Eu não consigo parar de pecar, eu não consigo fazer coisa errada, eu não consigo parar de falar mal do irmão, de fazer fofoca. Então os mansos, eles se dominam. O domínio não pela sua própria força, o Espírito Santo de Deus faz você se dominar e não pecar. É isso que Jesus está apontando. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Os que têm sede e fome de justiça por uma vida discipulada. Porque a justiça que Jesus está falando é dele. A justiça dele é a justificação que nós temos através de Jesus. Então a nossa vida diante de Jesus, sendo discipulada pelo próprio Cristo, nos ajudando a andar aonde Ele andou, nos seus passos, em direção a Ele. E aí somos discipulados pela palavra, pelo Espírito, e aí sim vamos ser saciados pela justiça de Jesus. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é o sentimento com atitude que eu preciso ter
Com o próximo. E quando eu tenho atitude de misericórdia com aquele que pecou, eu perdoo. Eu perdoo. Eu dou uma segunda chance, terceira, quarta. Eu entendo que eu também posso errar. E se Jesus usar da mesma forma que eu faço com quem erra comigo e eu não perdoo, Ele pode usar com você essa mesma regra. E Deus nem ouviu a sua oração, porque você não perdoa. Então os misericórdios são aqueles que perdoam e são perdoados. E aí chegamos à mensagem dessa manhã. Bem-aventurados limpos de coração. Vamos decorrer sobre isso. O que é ser limpo de coração? Em outras versões, puro de coração. Eu coloquei aqui um resumo, né? Mas a gente vai ver isso mais fundo. Ser limpo de coração é dizer que vive para a glória de Deus em todos os aspectos. Aspectos morais, políticos, econômicos, religiosos, físicos. Eu vivo tudo para a glória de Deus. São os limpos de coração e a gente vai decorrer. E a gente viu, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Qual o sentido de ser limpo de coração no Sermão do Monte? Você vai lembrar, né? Se você esteve ano passado, no culto de janeiro, eu fiz algumas questões de vestibular, lembra? Você vai dizer aí qual a letra, beleza? A, B, C, D ou E. Vamos lá, se fizer bem. Vamos começar bem o ano, né? Você que está estudando, vai fazer aí faculdade ou concurso público, vamos ver. Quem sabe essa pergunta cai, hein? Então fique atento, vamos lá. Qual o sentido de ser limpos de coração no Sermão do Monte? Primeiro, ter doenças no coração. Será que Deus está falando disso? Ter doenças no coração? Está sempre bem-humorado. Será que é isso o sentido do Sermão do Monte? Ter uma boa aparência. Os fariseus tinham zelo, se vestiam bem, tinham toda uma roupagem para estar diante de Deus, estar na presença de Deus. Será que é ter uma boa aparência? Ter uma casa bonita. Uma casa bonita, organizada, tudo limpo, tudo bonito, uma mansão, piscina, quadra de tênis, de futebol, de basquete, frente à praia, teu sonho de consumo, né? Não, né? Tu não quer isso. Mas será que ter isso era o que Jesus estava falando no Sermão do Monte? A tua prosperidade quer dizer que você é limpo de coração? E a última aqui, letra E, conversão de coração. Qual que você apontaria? Duas. Bem-humorado, de repente os comediantes, né? Estão tudo limpo de coração, né? Será? É uma característica, ó. Mas duas não valem, hein? Ó, só se você pedir revisão de prova e anular uma. Essa questão seria anulada, hein? Fica pensando aí, né? No final do culto, quem sabe eu dou a resposta para você, amém? No final do culto a gente vai ver o que significa realmente ser limpo de coração no Sermão do Monte. A gente vê que bem-aventurado, feliz. Muito boa participação, irmã Isabel, obrigado. Bem-aventurados limpos de coração, limpeza. Como é que está teu coração? Está limpo? Tua mente, né? Limpa. Fala o que? Mente vazia, oficina do homem, desse demônio, né? Anjo, é um anjo só. Demônio ruim.
E a gente quer limpeza, mas limpeza não quer dizer tirar tudo da tua mente e do teu coração. Limpeza significa algo profundo. Quando você limpa assim, superficial, assim, você é homem, né? Minha esposa vai limpar o banheiro, vou lá. Ela fala, você limpou o banheiro? Limpei. Superficial. Quero limpeza profunda, com aqueles produtos fortes, né? Esfregou o boxe. Profunda, limpeza, tirar a raiz do mal que está lá, as entranhas das sujeiras. Limpeza geral. Jesus estava querendo uma limpeza geral. E quem está ouvindo eles? Fariseus, zelotes. O povo está ali ouvindo eles, seus discípulos. E ele começa a falar e decorrer as bem-aventuranças dessa religiosidade que o povo vivia, dessa hipocrisia que o povo vivia. Fazia, mas não tinha o coração. Limpava, mas não tinha o coração diante de Deus. Limpava mecanicamente, porque tinha que fazer, porque a lei mandava, e nem sabia mais porque fazia. Não tinha mais alegria. Era uma obrigação, era uma tradição, uma religiosidade. E isso estava prejudicando o relacionamento com Deus. Eles não conseguiam nem ver os sinais proféticos da vinda do Messias. De tão duro ele estava o coração deles. Sepulcro caiado, coração duro, coração longe de Deus, um coração que não era bem-aventurado, um coração distante. Mas Deus mostra que Ele ainda acha corações que se voltam para Ele. Inclusive os 12 discípulos, aparentemente, no primeiro chamado de Jesus, eles aceitaram o chamado, foram com Jesus, obedeceram o chamado de Jesus, mas eles precisaram de tratamento, de amadurecimento, precisavam de conhecer Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus. A gente precisa conhecer Jesus e não ser só uma aparência exterior. Tem que ser profundo, tem que ser interior. A aparência exterior pode nos enganar, Robson. Ah, bonito, casa bonita, homem bonito, mulher bonita, bem vestida, mas por dentro, longe de Deus. Tudo vaidade, orgulho, soberba, eu. Esqueceu de Deus, tirou Deus do trono e colocou Ele. Eu que assumo tudo, eu que mando em tudo, inclusive nas minhas finanças, no meu dinheiro. Nada que eu tenho pertence mais a Deus. Eu que governo, eu. E esquece que Deus deu tudo para ele. Esquece de glorificar a Deus por tudo que tem. É um coração que deixou de ser de Deus. Um coração que vive por vaidade, de consumo, somente para ser reconhecido. Salmo 73, versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus. Salmo 73, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom para Israel, para a igreja de Deus, que é o Israel de Deus, uma igreja só, a teologia da aliança, uma coisa só, a promessa é para todos aqueles que creem no Filho de Deus. Ele é bom. Aquele que crê tem um coração bom e precisa manter esse coração bom, precisa cuidar desse coração bom, dessa mente sadia. Provérbios 20, versículo 9, vai anotando. Quem pode dizer que tem um coração limpo, ou uma consciência tranquila, e que está limpo de qualquer pecado? Quem pode fazer isso? Quem pode dizer isso? Quem não tem pecado? Todos nós pecamos,
Mas Davi, quando pecou, se achou pecado em Davi. O profeta Natã entrou lá e mostrou o seu pecado. Hoje a gente não pode entrar em nenhum lugar e falar: o irmão pecou. O irmão sai da igreja, o irmão não quer saber. O pastor não quer misericórdia, amor, mas sim tem que há conserto, arrependimento. Jesus, no capítulo 4 aqui de Mateus, quando João Batista estava preso, ele começou a pregar: arrependei-vos. Como João Batista estava pregando, ele preparou o caminho de Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos de coração, o arrependimento da mente e do coração. Em Joel, se você observar depois, anotar, Joel capítulo 1, versículo 12, fala: convertei-vos de todo o coração, com jejum, com lágrima, choro, com todas as suas forças. Coração de Israel estava longe, estava somente preocupado com religiosidade, com a mecânica da religião, com o status das funções que existia naquele tempo. Estavam preocupados de qual facção eles seriam, de qual grupo seleto, de qual linhagem eles eram. Se era dos levitas, de Judá, da onde eles vieram para ter status e ter voz, para ser ouvido na sua sociedade, para ser bem visto. E Jesus está mostrando que o verdadeiro coração, um coração limpo, está diante de Deus, adora a Deus, reconhece Deus, vive para Deus, glorifica a Deus. Esse é um coração voltado para Ele, mas muitos estavam longe de Deus. Mateus 15, versículo 18 diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso o que contamina o homem, porque ao coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O cerimonial não contamina. Ele estava preocupado. Chegou alguém em casa, lavou a mão, lavou o pé, vai comer desse jeito. E Jesus está falando: teu coração está distante. Olha, para dar oferta tem que ir, olha, bem vestido, tem que ir com uma forma para que todo mundo veja. Não está dando nada. Não está dando nada. Religiosidade tem que ser de coração, para Deus. Você não entrega nada para o homem, para Deus. Você louva, entrega para Deus o seu louvor. Quando você ouve a palavra, é Deus que fala com você e você fala com Deus. Deus te responde através da oração. Mas você tem que viver com um coração limpo, um coração pronto a ouvir Deus, pronto para ser exortado, encorajado. Nós precisamos estar com o coração limpo, limpeza. Deus que nos limpa, é Deus que nos regenera. A água é o sinal da limpeza. E a água na Bíblia fala da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos limpa dessa contaminação. E não que você come, não pode comer carne de porco, não pode comer carne mal passada, com cheiro de carne. E Jesus está falando para eles que isso é religiosidade, que isso é a lei, que era naquele tempo a lei, muito bem-vinda, para regular os sacrifícios, regular a nutrição e a alimentação daquele povo. Mas com o tempo o sacrifício era Jesus, apontava para Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, é Ele que nos limpa. Ele nos comprou com um sangue precioso para nos limpar dessa toda vaidade, limpar de toda essa religiosidade. Não é assim que funciona. A tradição diz que é assim, mas a Bíblia diz como é que é. O Senhor não pode mais mudar. A gente
A nossa tradição é assim, mas Jesus chegou aqui para mostrar que a tradição não é superior a Ele. Ele é o Senhor do sábado, Ele é que governa, Ele que manda, Ele que é Deus. E nós somos seus serviçais, nós somos seus escravos, nós somos seus amigos, quando compreendemos o que é ser limpo de coração, quando compreendemos que devemos obedecer. E pronto. Obedecer aos nossos líderes. E pronto. Foi Deus que colocou, se não foi Deus, vai tirar. Mas se foi Deus, vamos caminhar nessa direção, porque é Deus que está mostrando a direção para aquele pastor que a gente orou, que passou pelo processo de sucessão pastoral, da avaliação, da votação da igreja e assembleia, e agora não, rejeitamos esses ensinamentos bíblicos, é muito forte para mim, é muito pesado, para onde nós iremos, se só Deus tem a palavra de vida eterna? Se é para esse local caminharmos, avançarmos, nos movimentarmos, para que vamos ficar como os fariseus, tentando achar algum defeito, algum erro e apontar, ele errou, por isso eu não dou mais o dízimo, ele errou, por isso eu não vou mais no clube bíblico, ele errou, por isso eu não vou mais em pequenos grupos, no culto nos lares, porque ele é pecador também. Mas eu nunca menti para vocês, eu também sou pecador e estou buscando essa limpeza. Eu sou pecador e estou buscando a vontade de Deus junto com os irmãos. Prossigamos em conhecer o Senhor e avançamos com Ele para fazer a obra que Ele nos chamou. Ele te chamou, assim como me chamou. E com o tempo Ele vai amadurecendo cada um de nós e colocando cada um de nós em posições estratégicas para continuar a obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. Os discípulos até pensaram em voltar às suas profissões quando Jesus morreu naquela cruz. A gente até pensa, não quero saber mais de igreja, vou ser desigrejado, vou agora seguir o Facebook lá do Caifás, dos desigrejados, vou agora segui-lo, que ele tem uma mente muito acima da média, ele sabe o que está falando, já foi mais de 50 vezes em Israel, então não preciso mais da igreja. E a igreja é de Jesus, não é do homem. Pode ter problemas, falhas, porque nós estamos aqui, mas ela é perfeita diante de Deus, porque é dele, ele é o cabeça, é ele que governa, ele é o Senhor da igreja, e por isso a gente deve estar na igreja, congregando, crescendo, multiplicando, frutificando, semeando para a glória de Deus, para ter um coração limpo, sem mágoa passada, sem mágoa futura. Coração limpo não leva rancor, não leva mágoa, não leva tristeza. Ele compartilha a alegria de Deus, a glória de Deus, o louvor a Deus. É um coração limpo, que a mágoa, a tristeza é deixada na cruz com Jesus. As farpas que você leva por seguir a Cristo, por ser perseguido, por ser afrontado, é a glória de Deus, é o poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, Ele nos levanta espiritualmente e ficamos forte com Deus. Mas você é fraco, um vaso de barro, pronto para quebrar e ser refeito de novo. Aquela visão de Ezequiel, do vaso novo, de Jeremias, do vaso novo, Ezequiel, os ossos secos, mas eles foram restaurados, o vaso novo restaurado, e nós também vamos ser restaurados, nós também vamos ser limpos, como aquele vaso foi despedaçado para ser um vaso novo, e assim como aqueles ossos secos destruídos foram restaurados para ser ossos novos, diante de Deus, para ver o Senhor, para ver a glória dEle. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus face a face, diante de Deus, louvamos o Senhor diante de Deus, vemos a obra dEle. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso
é o coração. Que coração é esse? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É o que o pastor tem dito: ações, práticas, atitudes, sol dos pensamentos, pensamento, coração, emoção, prática. Ele sabe qual é o coração que você veio hoje para adorar a Deus. Ele sabe qual foi a atitude que você saiu de casa para adorar Ele, com limpo de coração ou com resistências, querendo provar que você está certo. E quem está certo é Deus. É Ele que está certo. Devemos caminhar segundo as Escrituras, segundo a obediência na palavra. Mas eu não aceito isso. Coração limpo aceita a palavra de Deus, deixa ela entrar e morar e realmente arrebentar com tudo, destruir com tudo que está pervertendo o teu coração, a tua mente. Esse é um coração saudável, uma mente realmente que vive para a glória de Deus. A transformação é de dentro para fora, de dentro para fora. E quando você fala que está dentro do teu coração, dentro daquilo que você vive e pensa. Precisamos ser puros, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração apontam para uma profunda santidade. Neide? É uma profunda santidade. Limpos de coração. Falar de santidade, iríamos demorar aqui pelo menos uns 3 meses, só de santidade. A santidade de Deus, a santidade que devemos nos apresentar diante de Deus. A santidade que devemos nos comportar nos cultos, não comendo, não dormindo, lutando contra os seus sentimentos de pensar no dia da manhã, no que você vai almoçar, ligado no Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus, preocupado se o outro irmão está ou não está, mas para ouvir a mensagem, não para culpá-lo, condená-lo, mas para chamar ele para um compromisso com Deus, para ser limpo de coração. Santidade diante de Deus é um coração limpo, que o erro é um deslize. Ele não tem vontade de pecar. Ele não quer consumar aquele pecado, ele está lutando contra aquele pecado para não corromper o seu coração, para não sujar a sua mente, e ele luta com todas as suas forças para ver o Senhor, para estar com o Senhor. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Hebreus 12, 14, se você quiser anotar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor, tem que ser limpo de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão o Senhor, verão a sua face, serão resgatados pelo Senhor, conhecerão a Deus face a face, ouvirá Deus falando com ele face a face, entenderá a mensagem de Deus face a face, como um amigo falando com outro, como um pai falando com um filho, com uma filha. Bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo. Coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, gente, porque verão a Deus. Os limpos de coração pertencem somente a Deus. Você pertence somente a Deus. Teu coração, a tua mente pertence a Deus. Eu amo muito a minha esposa, Viviane, mas eu pertenço a Deus, primeiramente a Deus. E se eu pertenço a Deus, você é um bom marido, você é um bom esposo, você é um bom pai de família, você é um bom pai para o Jonathan, mas eu pertenço ao Senhor, eu vivo para o Senhor, é para a glória dele, é sem vaidades, sem rancor. Se houve briga no nosso relacionamento, houve um desconforto, meu coração é limpo para perdoar. Se houve uma traição, eu sou limpo para perdoar. Eu não posso dar estratégia para Satanás,
para estragar, corromper os meus corações, o meu coração, a minha vida e acabar com o meu casamento. Eu preciso ser limpo de coração e viver para a glória de Deus. E se a Viviane me deixar, eu sou limpo de coração, Deus vai me sustentar. Se Viviane partir para a glória, Deus vai me sustentar. Vai ter um período de luto, mas Deus vai me sustentar. Eu vivo para a glória de Deus, eu pertenço a Deus. Eu não pertenço a santo nenhum, a imagem nenhuma. Eu não pertenço a nenhum mundo capitalista, eu não pertenço a nenhum mundo político, econômico. Eu vivo para Deus, para a glória dele, de fé em fé. Eu caminho com segurança com Deus, eu sigo as pegadas de Deus, eu sigo a Escritura, eu vivo para a glória de Deus. Eu não recuo, eu não desisto, eu estou amadurecendo até chegar à perfeição. Quando eu chegar no céu, eu vou viver com Cristo, eu vou viver com Ele, para a glória dele que eu vim. É a santidade de Deus que eu busco. Eu pertenço a Deus, eu sou somente de Deus, eu tenho uma propriedade, Ele é o meu dono, eu vivo para Ele, para a glória dele. Eu sou limpo de coração, meu coração é dele. O que acontece comigo no dia a dia, na minha história, no meu movimento do dia a dia, não pode corromper o meu chamado, não pode corromper a minha conversão, não pode mudar o meu caráter, não pode mudar a minha vida. O jardim do Éden era um local perfeito e o homem errou lá. Você pode pensar: eu quero dar o melhor estudo para meus filhos, que eles vão ser campeões, eu posso dar o melhor escola, melhor local para morar, condomínio fechado. Mas se eu não tiver atitude com ele, se eu não tiver determinado com ele, de orar com ele, de ensinar ele pode desviar no melhor local que existe nesse universo, no condomínio fechado, com toda a estrutura possível, com uma poupança milionária. Ele pode desviar, ele pode ter um coração mau, um coração defeituoso, um coração que vive para o pecado. Mas eu preciso viver para Cristo, eu tenho que caminhar para Cristo, eu busco a vontade de Deus para a minha vida, mesmo no melhor ambiente. Eu preciso me ajoelhar diante de Deus, eu preciso confessá-lo, eu preciso viver para a glória dele, eu preciso ensinar meus filhos, ensinar minha família, a minha esposa, a mim mesmo, de ser fiel, de depositar o dízimo diante do Senhor, de ir aos cultos, de ir ao clube bíblico, do culto no lar, aonde for para glorificar o Senhor, em uma viagem missionária. Eu preciso glorificar a Deus, eu pertenço a Deus, eu tenho uma linha exclusiva com Deus, é eu e Deus. Eu não posso sair nem para a esquerda nem para a direita, eu não posso desviar, eu tenho que seguir esse caminho, essa linha. Ela vai apontando horizontal, mas ela vai subindo vertical para a glória, para o céu. E eu preciso viver para Ele, eu preciso pertencer a Ele. Então eu não tenho vaidade, eu não tenho orgulho, eu sou de Deus. Se tiver que errar, eu peço perdão, desculpa, e vamos avançar, vamos com Deus, vamos nessa luta, nessa batalha. Todos os homens erraram, nenhum deles na Bíblia. Todos citam erro. Se não tivesse erro, seria o Messias, o único que não errou. Por isso Ele é o Senhor, por isso Ele é o Rei, por isso Ele é a profecia viva, o Verbo encarnado, que morreu por nós. Ele está vivo, e eu pertenço a Ele. O meu coração é dele, não tenho ídolos. Os desejos mundanos, as vaidades, isso não me prendem. O mundo não me prendem. Eu sou de Jesus, totalmente dele. O meu coração não está dividido, uma parte é de Mamon, uma parte é de Deus. Meu coração pertence total a Ele. É Ele que limpa, é Ele que regenera, é Ele que me justifica, é Ele que me ama, é Ele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz, do esgoto. Já viu o esgoto quando está na rua? O cano rompe, viu aquele esgoto? Era a gente, naquele esgoto, no mundo podre. Ele nos resgatou, nos limpou com a água cristalina dele, a palavra de Deus nos limpou, nos regenerou, e devemos dar glória a Ele, toda a glória a Ele.
tudo que é contrário a Deus, misturas, corrupção, isso não pertence a Deus. Tem que ser sincero. A palavra puro se diz singelo, puro, singelo, algo realmente de Deus, algo puro, sem mais intenções, sem interesses, é puro, puro coração. Por isso Deus mostra o coração de uma criança, puro coração, sem interesse, porém pertence a mim, eu sustento ele, com a destra da minha justiça, eu cuido das crianças, assim como o pai cuida do seu filho. Mas se esse pai se esquecer desse filho, todavia eu não esquecerei, eu estarei com ele, eu cuidarei dele, eu moverei os céus à terra, porque eu amo ele, porque eu amo esse indivíduo, esse coração é meu. Achei a Sandro, achei a Robson, achei a Kécia, achei a Viviane, achei o Zé, achei a Neide, achei um homem, uma mulher, segundo o meu coração. Achei. Deus procura por mim e por você com atitudes bíblicas, atitudes santas, atitudes que demonstram limpeza. Ele procura por nós. Ele procura. Mateus diz, capítulo 15: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: religiosos, fariseus, saduceus, essênios, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de mim, em suas vaidades, em suas festas pagãs. Amós 5:21. Aborreço, desprezo as vossas festas. Está falando aqui dos cultos. E com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais, porque o seu coração está longe de mim. Suas práticas estão longe, são superficiais, não têm aliança comigo. Profundidade é uma prática superficial para alguém ver, para pessoas verem, para a religiosidade verem. É algo espiritual. Você vive no mundo espiritual, não somente o mundo natural. Você tem um mundo espiritual. E quando você não entrega o que é do Senhor, você fica preso ao mundo natural. Você vive com aquele peso dividido e não consegue enxergar o plano maravilhoso, uma liberdade maravilhosa que Ele quer usar nas nossas vidas. Os limpos de coração serão usados por Deus, mas a religiosidade se afasta de Deus. Salmo 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Eles estavam lá sentados. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem continuará firme na presença de Deus? Não num local, porque Ele não habita somente num local, mas na vida, nos corações, nas mentes. O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem habitará nesse local? Quem estará com o Senhor em santidade? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração manifestam a salvação de Jesus. A salvação de Jesus, limpos de coração, se entregam a Jesus, vivem para Jesus, porque Ele os salvou. Jesus te salvou, Kézia. Graças a Deus. Jesus te salvou, Renan. Graças a Deus.
E você vive por isso, porque Ele te salvou. Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te regenerou. É a manifestação da graça de Deus na sua vida. E você entrou numa atmosfera espiritual de limpeza. Limpeza espiritual. Você vai chegar em casa e vai limpar o que não é de Deus. Você vai orar com seu filho e falar: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas é pecado, não é de Deus, é pecado, filho, não se contamina. Mas na frente isso vai ter uma consequência. Não fique cultivando o pecado. Cultivando, isso não tem nada a ver. Não fique cultivando essas palavras pecaminosas, palavras malditas, palavras infiéis. Mas todo mundo fala, mas eu não vou falar. Eu sei o que significa, e isso tem consequências espirituais. Ele corrompe o meu coração, ele corrompe o meu ouvido, então eu não quero nem ouvir, nem repita mais essa coisa. Eu não quero corromper o meu coração, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que escolher. Ou serve a Deus, ou serve ao demônio. Não pode servir a Deus e às riquezas. Você não pode ter competições no seu coração. Onde está a sua meta, a sua visão, a sua missão para esse ano de 2018? O reino de Deus, a sua glória, a sua majestade, a sua presença. Buscarei o reino de Deus e a sua justiça. Ou está em competição com os seus prazeres, com aquilo que tem tirado você do foco e do caminho. Para encerrar, não tem aí não. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. São limpos por causa de Jesus, porque seguem a Jesus, porque vivem para Jesus. Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus veio com uma missão. Jesus veio aqui para nos ensinar, e não para se distrair com o mundo, com as orgias do mundo, com a religiosidade do mundo, com os fariseus, saduceus, essênios, os zelotes. Tinha muitas distrações, tinha muita religiosidade, tinha muito paganismo, tinha muita letra, tinha muito orgulho. Mas ele não se distraiu, ele tinha uma missão. Pedro, até andando com ele, falou: não, o senhor não vai morrer. Para que isso? Para trás de mim, demônio que está dentro de Pedro, que usou a boca dele. Irmãos, limpo de coração, não se distrai, não se corrompe, tem uma meta a seguir. Limpo de coração, ele vive para a glória de Deus, ele não se afasta do objetivo, da meta. Às vezes é um coleguinha do lado da igreja, amigo de velhos tempos, que te desencaminha, que te corrompe, que te leva para o paganismo, que te leva para a religiosidade, que te leva para ser desigrejado, para ser um desobediente, para fazer um motim, para fazer umas conspirações, para pensar somente no seu bel prazer, no seu nome. Esse nome que você tem nem vai ser teu. Deus vai te dar um outro nome. Mas meu nome tem que estar limpo. Deve estar mesmo. Mas não acha que a limpeza está somente nessa terra, em limpar o teu nome no Serasa, no SPC. A limpeza está no coração, na atitude profunda. Porque às vezes quer limpar o nome para ter crédito, mas não, porque é caráter, porque é honestidade. A limpeza diante de Deus é porque Jesus nos ama, porque Jesus nos reconectou com Ele, e eu vivo agora o espiritual,
Eu vivo para a glória dele. João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele vive, não por vaidade. Se tem o que comer, glória a Deus. Se não tem, vamos caminhar. Deus vai estar conosco e vai nos alimentar com um pedaço do pão. Ele vai nos fazer andar 40 dias, até chegar onde Ele nos manda, aonde vamos ver águas cristalinas, aonde vamos ter o que comer, porque vão ter dias, o profeta Dias diz que vão procurar comida e não vão achar. Vão procurar e não vão achar o alimento espiritual, não vão achar. Vão estar sedento, procurando e não acharão. Porque perderam a oportunidade, se desviaram pelo mundanismo, pelo liberalismo, pelo capitalismo, tudo aquilo que se afasta de você. Vou terminar. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aos limpos de coração. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziamento é gnose. Se esvaziou, se limpou de qualquer sentimento de grandeza, de poder, de vaidade, de glória, para cumprir sua missão. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você é servo? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Para encerrar, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. Vamos orar? Feche seus olhos. Faça essa oração comigo que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. Renova dentro de mim a santidade, meu caráter cristão, minha moral diante de Deus. Renova, Deus. Faz-me lembrar o teu sacrifício, a tua vida, o que o Senhor fez por mim, e como o Senhor me limpou, me regenerou, e me ajuda a não viver contaminado nesse mundo. Eu quero continuar com a singela pureza de um coração limpo. Senhor Deus, estamos diante da tua presença. Perdoa os nossos pecados. Livra-nos de um coração distante, religioso, impuro, magoado, entorpecido, endurecido, vaidades, orgulhos. Tira do nosso coração. Coloca o teu verdadeiro sentimento nele, de pureza, de bondade, de alegria. Nos faça um coração pronto para te adorar, pronto para se prostrar diante de ti, nos ajoelhar diante da tua presença, dependente de quem está olhando, de que vão pensar de mim. Eu preciso me prostrar. O Senhor precisa olhar o meu coração. Tira a vaidade dele, tira a dureza que faz eu ficar religioso, faz eu viver letrado nos pensamentos filosóficos, nos pensamentos impróprios dessa sociedade pagã que se corrompeu, que vive numa idolatria, que vive para mamão, que vive para as riquezas, que vive distante de Deus. Mas eu não quero essas práticas, mas eu quero viver para a tua glória. Eu quero ter um coração puro. Eu te peço nessa manhã, restaura em nós um coração puro, limpa-nos, como o Senhor faz, Senhor, uma limpeza geral em nossa casa espiritual.
entra nos quartos, entra